Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 em diante. Deus abençoe. 2 Coríntios 12, versículo 7 em diante. Não vou contar para o pastor que o Maurício quebrou não, tá, gente? Não vou contar. Vou contar não, eu sou uma pessoa boa. Sacanagem, né? Mas é bem isso. Eu gostaria que, depois que o Felipe arrumasse a câmera, é muito largo, né? Acontece, Felipe. Desliga lá que só pensa. Antes da gente meditar na mensagem, eu gostaria de ler com a igreja a letra deste louvor. E gostaria que no momento que você estivesse lendo essa letra, você refletisse sobre a tua vida. Que é uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Presta atenção nessa letra. Lê comigo no 3. 1, 2, 3. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Amém? Amém. É um louvor forte, bíblico, profundo, uma verdade inquestionável. Não tem como nós argumentarmos sobre as palavras deste louvor. Não estou exaltando uma música, não estou exaltando o compositor da música, mas a letra dessa música tem tudo a ver com aquilo que nós iremos tratar hoje, com aquilo que nós iremos discorrer no dia de hoje, nessa mensagem. Então, que você já possa estar, enquanto você vai ouvir essa mensagem, avaliando o que tem impedido Deus de me sustentar, o que tem impedido Deus da graça dele ser suficiente na minha vida, o que tem impedido os meus pés de estar na casa de Deus sempre, o que tem impedido de estar na escola bíblica, nos cultos de quarta, nos trabalhos que a igreja tem ao longo da semana. Faça essa auto-reflexão, essa auto-avaliação, que eu creio que hoje Deus vai falar muito ao coração da igreja, assim como Ele falou comigo e tem falado para a honra e glória do Senhor. Amém? Todos acharam 2 Coríntios capítulo 7, capítulo 12, versículo 7? Vamos ler então. E para que não me sobrevivesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Amém. Feche seus olhos. Eu quero orar para a igreja neste momento agora. Pai, nós te louvamos, agradecemos o teu nome, cantando louvores a ti. Nos alegramos diante da tua presença, fomos aqui, Senhor, desafiados a te buscar mais, a te adorar mais, a termos uma outra visão do Senhor na ministração do louvor. E agora, Senhor, eu quero pedir humildemente que o Senhor possa me usar através dessa mensagem para falar com a tua igreja, que a sua palavra, Senhor, possa entrar dentro de cada coração, assim como entrou no meu Pai, e fazer a diferença, Senhor. Porque se a mensagem do Senhor não fazer diferença nas nossas vidas, Deus, nada poderá fazer a diferença. Então eu peço, Senhor, Deus, que o Senhor possa estar entrando em cada coração, que o Senhor possa estar falando a cada um, Senhor, tratando com cada um no seu particular, no seu íntimo, porque sabemos, Senhor, que a tua palavra é multiforme. Para cada um ela vai servir
nós sabemos que se eles estiverem, Senhor, ligados na tua promessa, na tua palavra, eles sairão daqui cheios da tua graça, cheios do teu poder. E o objetivo hoje de estarmos aqui é isso, Senhor, estarmos cheios da tua presença, da tua graça, do teu Espírito. Então fala com a tua igreja, Senhor, trata com a tua igreja, conforme o teu querer e a tua vontade. Senhor, tenha liberdade, Senhor, no nosso meio. Espírito Santo, tenha liberdade de entrar nos nossos corações, de fazer morada em nós. Tenha liberdade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Esse texto é clássico. Paulo, ele começa falando que ele teve visões, que ele chegou até o quarto céu, que é chamado paraíso. Para os judeus existem 7 céus, mas Paulo aqui ele falou que chegou até o quarto, e ele fala que esse quarto céu na revelação é o paraíso, e acreditamos que o paraíso é o lugar mais alto possível, a qual Deus está, assim como era no Éden. E ele fala que ele fala as palavras que ele ouviu, as coisas que ele viu, que ele não era digno de falar, e ele não fala o que ele viu ali na verdade. Mas ele fala no versículo 7 aqui, que para que ele não se ensoberbecesse dessas visões que ele teve, de tudo que ele tinha visto, do privilégio, porque foi um privilégio para Paulo. Assim como era com Moisés um privilégio de falar face a face com Deus, como se Moisés estivesse falando com outro homem, porque Êxodo 33 que o Maurílio fala isso. Que Deus falava com Moisés face a face, assim como duas pessoas conversavam. Não sei o que Moisés via, qual era a imagem, se era de um homem, se era uma lavadeira de fogo, não sei, mas Deus falava. E Paulo aqui ele fala que, por causa dessas revelações, dessas grandezas, foi posto um espinho na carne de Paulo. Foi colocado algo na carne de Paulo para que ele não se ensoberbecesse. E ele fala que esse espinho na carne é um mensageiro de Satanás. Os judeus aqui, vendo uma mensagem contemporânea aqui da época dele, vai falar que esse espinho na carne provavelmente era a perseguição do próprio povo judeu, que ele tanto era aclamado, né, porque perseguia os cristãos e tal, agora ele se torna de perseguidor a ser perseguido. Então, muitos acreditam que o espinho na carne seja a perseguição do seu próprio povo. Outros vão falar que ele tinha labirintite, que ele tinha problema estomacal, que ele tinha problema nos olhos. Não sabemos qual é o espinho na carne, mas nós sabemos de uma coisa, que Paulo, ele falou que esse espinho na carne era para que ele não se ensoberbecesse. E ele fala no versículo 8 que ele pediu 3 vezes ao Senhor para que tirasse aquele espinho na carne. E é interessante nós olharmos essa mensagem, que Deus não quis. Ele orou, o servo do Senhor, o discípulo de Deus, o apóstolo, que foi ali transformado pelo poder do Espírito Santo, agora é um pregador do Evangelho. É a maior referência bíblica do Novo Testamento de homem que se entregou e foi até a morte, um homem que ele foi constante na sua obra. E ele olhou e falou assim: eu tinha esse espinho. E Deus não quis. E nós vemos que esse homem, ainda com esse espinho, manteve lá em cima, no seu propósito de buscar ao Senhor, de servir ao Senhor, de fazer a vontade de Deus. Paulo orou 3 vezes ao Senhor, pedindo para que Deus tirasse aquele espinho. Mas em vez de Deus tirar o espinho de Paulo, Deus cobriu o sofrimento dele, aquele espinho, com a graça. Deus ele mostrou para Paulo, falando: Paulo, esse espinho que você tem na sua carne hoje, nós não sabemos o que é, e nem também interessa nós sabermos, que isso não vai fazer diferença na nossa vida. Deus ele fala assim para Paulo: isso não é suficiente para você parar a minha obra. Isso não é suficiente para você largar tudo. Sabe por quê, Paulo? A minha graça te basta. Esse espinho vai te mostrar o quanto você é pequeno, o quanto você é dependente de mim, o quanto você precisa de mim.
Então todos os dias que você olhar para esse espinho, você vai se lembrar que você não pode nada sem o meu poder que se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu amo essa palavra, eu amo ver Paulo aceitando essa vontade de Deus. Irmãos, os padrões atuais de hoje, o espinho na carne é de um crente de pecado. Hoje nós exigimos muito de Deus. Que Deus tem que fazer isso na nossa vida, que Deus tem que fazer aquilo. Nós somos tão levados por campanhas, por movimentos, que nós vivemos com uma arma apontada para Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor não me der, eu vou sair da igreja. Se o Senhor não me der, eu vou procurar em outros lugares. E a graça de Deus não tem sido o suficiente para as nossas vidas, para sermos cristãos verdadeiros. A graça de Deus não tem bastado para que nós não negamos o Evangelho dele. Se não tiver o mais na nossa vida, se não tiver o espinho da carne tirado, se não tiver prosperidade, se não tiver a bênção, eu não sirvo mais, porque eu vou ter que buscar de outra forma. Aí a pessoa começa a arrumar desculpas, começa a ir por outros caminhos, começa a se entregar demais a serviço, a namorado, a isso, a aquilo, e se esquece da graça de Deus. Irmão, nada pode substituir a graça de Deus nas nossas vidas. Você pode ser o maior empresário do mundo. Se você for um cristão, se você não tiver tempo para estar na presença de Deus, você é conhecedor da palavra, vai existir um vazio dentro do teu coração do tamanho da graça de Deus. Se nós não pedirmos para o Senhor e não buscarmos estarmos na casa de Deus, fazendo a vontade de Deus, é um sinal de que a graça dele não tem sido suficiente nas nossas vidas. Temos performance de cristãos, conhecemos a Bíblia, mas não somos seguidores. Deus nessa noite está chamando as nossas atenções, e eu ofereci essa pergunta para você: você é um devoto de Jesus Cristo, ou você é um seguidor de Jesus Cristo? Isso me confrontou muito essa semana. O pastor Raimundo deu um áudio para nós ouvirmos, de um pastor, esqueci o nome do pastor, me faz memória agora, e ele fez essa pergunta: nós somos devotos ou seguidores? Parece que as duas coisas é a mesma coisa, mas existe uma grande diferença. Ser devoto de Jesus Cristo é uma pessoa convencida de que Jesus é bom, de que Jesus ele é Salvador, de que Jesus ele é Filho de Deus, e ele fala isso para outras pessoas. Irmão, você precisa conhecer Jesus, Jesus é bom. Poxa, Jesus tem poder para salvar a tua vida, para te curar. Jesus tem isso, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Mas se você for só um devoto, na primeira dificuldade que você passa, você se esquece de Jesus. Você se esquece, você não lembra que ele é o seu Salvador, que ele é o seu tudo, que ele tem que ser o administrador da tua vida. Essa é a vida de um devoto de Jesus Cristo. Ele até convence pessoas que Jesus é tudo isso, mas ele não vive isso na sua essência. Mas o seguidor de Jesus verdadeiro, quando vem o espinho na carne, ele continua adorando o Senhor. Ele continua sendo dependente de Deus. Ele continua mantendo-se firme nas promessas do Senhor para a vida dele. Ele não se atola em outras coisas. Ele não busca em outras coisas. Mas ele fica os olhos dele no autor e consumador da vida e da fé dele, Jesus Cristo. Esses são os verdadeiros seguidores de Jesus, que encontram tempo para estar na casa de Deus, que encontram tempo para estar granjeando os dons, os talentos que Deus deu para a vida de cada um desses. E pasmem, irmãos, infelizmente nós vemos muitos devotos de Jesus Cristo e não seguidores de Jesus Cristo dentro das igrejas hoje. Versículo 8, Paulo fala que ele orou o que ele pediu. Ele pediu assim como Cristo também na medicina, ele fala: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E a vontade de Deus permaneceu. Jesus foi elevado, aquela cruz morreu por mim e por você. Mas nós hoje estamos aqui por
porque Ele ressuscitou por mim e por você também, e me deu dom a você também, e Ele diz para mim e para você também nessa noite: filho, a minha graça te basta. Não adianta ser autossuficiente, não adianta você ser bom demais, sabe por quê? Quem é bom demais Deus nos usa, irmão. E quem é bom demais não consegue ser humilde. Quem é autossuficiente não consegue ser humilde. Ele passa por cima de tudo e de todos. Mas Paulo aqui, ele fala que não foi assim que Deus fez. Mas em vez disso, Deus cobriu o sofrimento de Paulo com a graça dele. A cada dia, Deus sustentava Paulo na sua obra, na sua vida, na sua missão. Nós não vemos que Paulo mendigou para ninguém, que Paulo foi escandalizado por ninguém, não, porque aquela graça que basta todos os dias das nossas vidas estava com ele. E no versículo 9, ele diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Irmãos, quem era Paulo? Paulo, ele era um dos grandes do seu povo, dos fariseus, da linhagem dos fariseus. Ele estava ali, andando com o sacerdote, com o sumo sacerdote. Ele era autossuficiente até ele ter um encontro com Cristo. Ele tem ousadia de pedir carga para perseguir cristão, para matar cristão. Quem somos nós para pedir para uma autoridade para poder matar alguém ou perseguir alguém? O homem tem que ser muito soberbo para fazer isso. Tem que haver muita soberba dentro do coração, muita arrogância dentro do coração, para poder pedir uma carga para perseguir alguém. Não importa qual o motivo que for, é muita soberba, muita prepotência. E Paulo, ele fazia isso. Ele era perseguidor de cristão. Ele matava, ele consentiu na morte de Estevão. Ele viu aquele homem sendo apedrejado, sendo morto, como muitos outros, eu creio. Mas esse mesmo Paulo, um dia teve um encontro com Cristo, e ele hoje declara aqui, nessa época, no versículo 9, que a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas. Me gloriarei por ser fraco, do que ser autossuficiente como eu era. Porque quando Paulo, ele era autossuficiente, ele acreditava estar fazendo a vontade de Deus, mas ele não estava. Ele estava fazendo a vontade de homens, ou talvez a vontade de si próprio. Mas quando ele vem e se entrega a Jesus Cristo, ele se torna fraco. Sabe por quê, irmão? Não é que ele ficou ali raquítico, com fraqueza, não. Ele se torna fraco porque ele vê que ele não é nada. E nós só vamos ser achados de Deus, irmãos. Nós só vamos ser usados de Deus quando nós nos esvaziarmos de nós mesmos, do nosso eu, nós nos tornarmos fracos. Porque nas nossas fraquezas nós damos espaço para Deus trabalhar em nossas vidas. Nas nossas fraquezas Deus age. Porque na força dos nossos braços, como Deus vai agir? É eu agir. Mas quando eu digo eu sou fraco, o poder de Deus vem sobre mim, o Espírito Santo vem sobre mim, e através deste poder dele, eu me fortaleço e realizo a obra do Senhor. Realizo o projeto de Deus na minha, você realiza o projeto de Deus na sua vida. A graça de Deus nos basta. Você quer ver um exemplo de graça maravilhoso, que eu fico maravilhado de ver, de pessoas que eram verdadeiros seguidores de Deus no Antigo Testamento. José, nós vemos a história de José. José, ele era adorado pelo seu pai, ele foi ali, recebeu uma túnica, os irmãos o odiavam. Irmãos, notem isso. Os irmãos de José odiavam ele, não odiavam? Odiavam ou não odiavam? A Bíblia relata isso, não relata? José deixou de servir a Deus, ele deixou de fazer a vontade de Deus, de relatar os sonhos deles por causa do ódio dos irmãos dele? Não. Muitas vezes a gente, por causa de perseguição, de ódio, de calúnia, nós nos afastamos do Evangelho. Nós tentamos procurar outros caminhos. Mas José, ele chegou a ser jogado numa cova, quase ser morto.
ele foi vendido como escravo, foi caluniado na terra do Egito. Nada disso fez ele negar a fé dele. Por muito menos, muitas vezes nós negamos a nossa fé. Nós já chutamos o balde, já queremos praticar a lição, já baixamos o nosso nível espiritual. E não é isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós um aperfeiçoamento da graça dele nas nossas vidas todos os dias. O domínio dele sendo manifestado na nossa vida, nos trazendo paz, humanidade, mansidão, esperança. E muitas vezes nós não agimos assim. Sadraque, Mesaque e Abednego, lá em Daniel, quando eles estão ali diante de Nabucodonosor, que ele fala para eles que se vocês não me adorar, vocês vão cair nessa fornalha, vocês vão morrer. E eles falam: não tem problema, Nabucodonosor. Se Deus quiser, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, sabe que nós iremos adorar somente a Ele. Irmãos, esses homens não mostram que a Bíblia fala que eles se apavoraram, que eles choraram, que eles fizeram. Não, eles simplesmente confessaram que eles adoravam somente a Deus, não importava qual era as condições deles. E aí eles se tornaram tão fracos, irmãos, porque eles não podiam ir contra aquele rei. E diz a palavra que aqueles homens foram matados, uma faixa foi em volta deles todos. Aumentaram-se 7 vezes mais o fogo daquela fornalha, eles foram jogados lá dentro. Homens fracos que não tinham mais nada ali, a vida deles, humanamente falando, se acabou. Mas o poder de Deus se manifestou na fraqueza daqueles homens, e diz a palavra que eles passeavam no meio daquela fornalha, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza do homem, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Deus não vai te livrar da fornalha, mas Ele vai te livrar lá dentro na fornalha. Não importa o que você tiver que passar, passe glorificando a Deus, porque a graça dele nos basta, e nós sabemos que o fim da graça é a alegria do cristão. É essa a nossa esperança. A graça do Senhor é a alegria do cristão, porque nós sabemos que o choro dura uma noite, mas pela manhã vem a alegria do Senhor sobre nós. Nós temos a certeza de um dia melhor, que dias melhores virão. Mas para que essa graça se manifeste nas nossas vidas, nós precisamos dar passos de fé. Nós precisamos a cada dia nos purificar mais, nos santificar mais, conhecemos mais a Deus, lemos mais a Bíblia. Irmão, graça não é só dentro da igreja de domingo. Graça é o poder constante de Deus na vida do cristão, na hora que você levanta, na hora que você está dormindo. A graça de Deus não para na hora que você está dormindo. A graça dele continua manifestando na tua vida. Então deseja isso. Deseja voltar novamente a ver o poder de Deus agindo através da tua vida. A glória de Deus se manifestando através de você. Se você não teve experiências assim, busque hoje isso: Senhor, eu quero viver a experiência dessa graça, que ela é abundante, que Paulo ele pregava com poder, com autoridade, não importava o espinho que ele tinha, que era constante, mas a graça de Deus já tinha se aperfeiçoado, que aquele espinho não é mais lembrado. Deus quer fazer você hoje se esquecer dos seus problemas e lembrar somente da graça dele, que é um favor não merecido, nós não merecemos, mas pela imensidão do amor de Deus ele nos dá. Irmãos, você ganhar algo que você merece é bom, agora imagine você ganhar algo que você não merece. É graça. Nós não merecíamos estar aqui hoje adorando ao Senhor, nós não merecíamos Jesus ter morrido ao nosso favor, mas a graça dele foi tão grande sobre nós, que tudo isso ele proporcionou para que hoje nós estivéssemos aqui ouvindo isso. E eu quero dizer para você, irmãos, viver sobre a graça de Deus é a alegria do cristão. É viver sobre a palavra e falar assim: essa palavra é linda, essa palavra tem poder de transformar a minha vida. Não seja mais um devoto de Jesus, que você fala que Jesus é bom, mas você não vive a bondade dele, você não experimenta da bondade dele. Deus quer que você experimente a graça dele, a presença dele. Nós começamos com louvor aqui hoje, eu confesso, irmão. O louvor começou, não por causa dos músicos, não, é questão de entrega, começou meio amarrado. Eu
pessoal estava orando, estava buscando de novo. Irmãos, nós temos que vir para a igreja para buscar, adorar a Deus. Desde a hora que você sai da tua casa, você já tem que vir no espírito de cultuar a Deus. E muitas vezes nós vamos para a igreja para ficar passeando no tempo, para tomar água 10 vezes, para ir no banheiro 10 vezes. E aí? Para pensar. Acho que crente não tem problema de ir para vir para a igreja, porque em casa não toma água, mas na igreja é uma beleza. Não é uma verdade, irmãos. Sabe o que é isso? É estar roubando o culto de Deus. E em casa você vai no banheiro uma vez de manhã, à tarde, na igreja você vai 5 vezes. Irmão, vocês precisam ir mais para a igreja. Precisam ir mais para a igreja. É uma realidade. Nós temos que vir com o espírito de cultuar a Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês vão experimentar experiências maravilhosas de Deus na tua vida quando essa entrega for total. E muitas vezes nós viemos porque se tornou um ritual nas nossas vidas. Um culto não é um ritual. Um culto é uma manifestação espontânea do meu amor, da minha adoração a Deus. E ele, cada noite ele vai ter que ser diferente. Cada noite vai ser diferente. Sabe por quê? Porque cada dia Deus faz coisas diferentes para nós também. Por isso que nós o adoramos. Não é por isso, é porque Deus é tudo. Mas também por isso nós o adoramos. Eu quero fazer, irmãos, esse alerta dos irmãos. Vem para a igreja para adorar verdadeiramente. Vem para dizer, Senhor, hoje eu vou me entregar, vou me derramar na tua presença. Porque eu vim para buscar a tua graça. Eu não vim para buscar a minha vida financeira. Eu não vim para buscar pelo meu marido, mas eu vim para buscar pela minha vida. Eu vim buscar porque eu preciso ser cheio do Senhor. O fato de você sair da igreja vazia não é porque o pregador é ruim, não é porque os músicos é ruim, não, é porque você não se ligou. Você não se ligou em Deus. Você se ligou em tantas coisas. No celular, desliga, não deixa nem ficar no vídeo legal, ele vai tirar sua atenção. O celular vibrou aqui, você já fica, será que ele está falando? Será que ele foi? Sabe? Desliga. Se isso está te roubando a sua atenção com Deus, desliga. Faz um voto com Deus. A graça de Deus nos basta. Uma mensagem de WhatsApp, de Facebook, não. Isso não supre as nossas necessidades, irmãos. Os benefícios do espinho na carne. Nós vamos falar um pouco sobre os espinhos. Os benefícios desse espinho. O primeiro benefício de ter um espinho na carne é a graça suficiente de Deus. Porque quando nós temos um espinho, nós nos lembramos que ele está ali porque Deus assim permitiu. Então, se esse espinho está aqui, é porque a graça de Deus é suficiente na minha vida. Então, não peça mais para Deus tirar o espinho, mas peça para Deus ensinar a você viver sobre a ótica da graça. Que aí o espinho não vai te causar mais dor. Poder aperfeiçoado. Isso está tudo no versículo 9, tá? Que Paulo vai falar que a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para sobre mim repousa o poder de Cristo. O poder aperfeiçoado, irmãos, demonstra, sabe o quê? Que nós não somos capazes de fazer nada. Que nós não somos capazes de realizar nada. Se você tenta pregar na força do teu conhecimento, da tua sabedoria, você não convence ninguém. Mas se você consegue pregar no poder e na capacidade do Espírito Santo que quer agir através da tua vida, você vai ser um vaso de bênção nas mãos de Deus e várias pessoas vão se entregar a este evangelho. É o poder sendo aperfeiçoado na fraqueza. De mim mesmo eu não posso falar, mas quando o Espírito Santo usa a minha vida, o poder se manifesta, as pessoas são impactadas. Poder aperfeiçoado. O poder que se aperfeiçoa quando nós declaramos: eu não sou nada, eu sou dependente da graça, da presença do Espírito Santo de Deus. Fraqueza substituída pelo poder de Deus. Poder aperfeiçoado na fraqueza. Aí o que acontece? A fraqueza sai de cena e entra o poder de Deus aperfeiçoado nas nossas vidas. A capacitação do Espírito para que os seus dons aflorem e os frutos apareçam. Quer que os frutos seus, quer encher as suas mãos dos frutos de Deus, seja fraco para Deus, para que o Espírito dele possa te fortalecer a cada dia.
Esqueça um pouco da sua vida, da sua correria, do seu cotidiano, e se liga um pouco mais nas coisas de Deus. Você vai ver que Deus vai começar a te mostrar quantas coisas que nós precisamos mudar, que nós precisamos deixar de lado, que nós precisamos fazer. Isso ainda é forte, acaba sendo uma força nas nossas vidas. Aí Deus vai falando: filho, ó, tira isso, filho, tira aquilo. Aí você vai mostrando, aí você vai chegando e fala assim: não, mas o Senhor está tirando tudo. Filho, a minha graça te basta. Tudo vai se fazer novo. Você pode ter certeza, Deus vai tirar tudo isso, mas Ele vai colocar coisas novas, prazerosas na tua vida, que vai fazer você glorificar o nome dEle. A minha graça te basta. Orgulho substituído por humildade. Paulo, antes de se converter, ele era autossuficiente. Hoje ele reconhece que ele não é nada e que ele depende dessa graça. O orgulho ele é substituído pela humildade, quando a graça de Deus nos basta. Nós deixamos de ser prepotente, de ser arrogante. Nós passamos a ser humildes, mansos. Nós precisamos disso, dessa mansidão, dessa humildade. Ninguém é tão bom o suficiente que não possa aprender um pouco mais amanhã. Pense nisso. Você não é tão bom o suficiente. Eu não sou tão bom o suficiente para que amanhã eu não possa aprender algo novo. Nós nunca saberemos tudo. Mas a cada dia nós saberemos aquilo que Deus quer se revelar para nós. Amém? E eu quero concluir essa mensagem, irmãos, a partir do versículo 10. Vamos ler o versículo 10. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Nossa, estranho, né? Uma pessoa falar que ela sente prazer na fraqueza, em ser nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. É o padrão totalmente oposto daquilo que nós buscamos. Não é uma verdade. Quem busca passar necessidade? Quem busca sofrer injúria? Quem busca sofrer perseguição? Ninguém busca. O padrão que nós queremos para a nossa vida é totalmente oposto disso. Mas talvez esse é um espinho na carne que nos acompanha. Nós pedimos para Deus nos tirar esse espinho. O espinho da fraqueza. Irmão, eu sou fraco, eu não aguento a tentação. Sabe, aquela mulher bonita, sabe aquilo, aquele vestido, shopping, eu não aguento, eu não resisto. Sabe, eu tenho faltado no mundo por causa disso, ou por causa daquilo, ou aquilo outro. Irmãos, aproveite esse momento de fraqueza, se eu convido Jesus para entrar na sua vida. Senhor, me ajuda na minha fraqueza. Não tenta sair dela por si só, não, você não vai conseguir. É aquela coisa da pessoa quando está no mundo e arruma desculpa para não ir para a igreja. Quando eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Não adianta, irmão. É nessa fraqueza sua que você tem que pedir a ajuda de Jesus. Convida Jesus para entrar na sua fraqueza. Senhor, olha, essa é a minha fraqueza, essa é a minha tentação. Me ajuda, me fortaleça nisso. Irmãos, Jesus vai ouvir a sua oração. Ele não vai tirar a fraqueza da tua vida assim, não, mas Ele vai te fortalecer para você passar sobre essa tentação. A tentação vai vir nas nossas vidas todos os dias, irmãos, enquanto nós vivemos nessa terra. As tentações virão. Sabe qual que é a grande massa? Como nós lidamos com as tentações. Não adianta você se lambuzar na tentação e depois ir lá pedir perdão para Deus e amanhã você se lambuzar de novo. Não adianta. Mas adianta você não ver diante da tentação e falar: Senhor, eu sou teu servo, eu sou teu filho, eu não quero pecar mais. Com isso, me ajuda. Eu falo para você, irmão, você não vai pecar mais. Eu creio nisso, porque eu já vivi isso e eu já fui liberto disso. Para a honra e glória do Senhor, eu não sou melhor do que ninguém, mas hoje eu tenho a alegria em poder dizer isso. Eu fui liberto dessas tentações e hoje eu dou risada disso. Fala para você que não vê mais, vem, continua vindo todos os dias. O mundo tem muitos banquetes, irmãos, mas a escolha que eu fiz foi de viver sobre a vontade de Deus. A escolha que eu fiz foi de ter uma família, e sobre essa família constituir o meu lar e ser feliz com ela. Então as tentações podem vir,
Mas a graça de Deus que está na minha vida, ela me basta. E por isso hoje eu posso estar aqui com propriedade falando sobre isso, com a autoridade do Senhor falando sobre isso. Só que muitas vezes eu me lambuzei neste pecado, nessa tentação, e depois que eu pedi perdão para Deus. Mas enquanto você não se conserva de verdade, meu irmão, você não larga, pede perdão e larga aquilo, não adianta. Tem coisas que Deus pode fazer, mas tem coisas que nós temos que fazer. Então a sua tentação, não usa a sua tentação como uma muleta para você continuar pecando. Não usa a sua tentação para chamar o poder de Deus para vir na tua vida e te capacitar para resistir a ela. Deus está te dando uma oportunidade hoje, através desse espinho na tua carne, de você ter novas experiências com Ele. Injúrias. Você tem sido maltratado, ofendido, ofendida. Quem que não é ofendido no dia a dia? Quem que não é maltratado? Parece que tem aquela pessoa que gosta só de nos colocar para baixo, né? Tem aquela pessoa que, você colocar o imã virado assim, o imã não gruda porque é negativo com negativo, então não vai. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. O diabo tem usado essa pessoa para colocar dentro do teu coração ódio, desejo de vingança, desejo que a pessoa se dê mal para você falar, está vendo? Fala de mim e agora. Mas eu quero falar uma coisa para você. Deus está te dando esse espinho na carne, talvez se você tem passado, para você ter a oportunidade de crescer um pouco mais em amor, em sabedoria, em compaixão pelas pessoas. Senhor, perdoa essa pessoa, ela não sabe o que faz. Quando você faz isso, você desarma o diabo. O diabo não tem mais poder sobre a tua vida. Mas aí, muitas vezes, a gente fica pedindo, Senhor, manda fogo, consome. Não é essa a oração de Deus que nós temos que fazer para Deus. Não é essa. A oração é, Senhor, tenha piedade, salva essa vida, faça dessa pessoa meu amigo. Eu quero andar junto com ela. Eu quero ver o caráter dela sendo transformado. Aproveite esse espírito, talvez seja na tua carne hoje, para você crescer um pouco mais. Que a graça de Deus nos basta. Necessidades. Nossa, necessidade é a pior de todas, né? Principalmente quando nós temos filhos. Porque eu já passei necessidade quando criança, e hoje eu falo, irmãos, eu acho que eu sou gordinho assim por causa da necessidade que eu passei. A dificuldade de alimento na minha infância hoje é um trauma que eu tenho, confesso para os irmãos. Eu tenho um trauma, eu não consigo imaginar os meus filhos passando a necessidade que eu passei na minha infância, eu não consigo imaginar. Não dá para imaginar. Uma vez, quando criança, né, a gente vivia sobre a ajuda das pessoas, e eu morava num rancho, né, no meio de uma ilha lá no interior. Aí fomos amigos do meu avô lá pescar lá na ilha. Aí eles viram a nossa necessidade. Um amigo do meu avô chegou para minha mãe e falou: Joana, o que vocês estão precisando? Nós vamos lá na cidade comprar para vocês. E aí minha mãe falou: traz um pão, alguma coisa para as crianças e tal. A necessidade era tão grande, eu amava tanto manteiga, que eu virei para o rapaz, a gente tinha uns 4 anos de idade, e eu falei assim: não esquece a manteiga, cara. Eu queria comer pão com manteiga, irmãos. Pão puro, eu comia duro demais. E eu não quero ver meus filhos passando por isso. Mas eu sei também que hoje, se eu passar por isso, eu não vou olhar o meu Deus. Porque assim como um dia Deus me fez passar por isso, e hoje eu estou aqui, sendo quem eu sou, eu creio que se eu passar por isso amanhã, Deus vai me fazer ser novamente uma nova criatura amanhã também. A necessidade não é também uma mulher para me largar a igreja, porque a igreja não está me ajudando, isso e aquilo. A necessidade é uma forma de você ser mais dependente de Deus. Irmão, quem nunca conheceu a necessidade, muitas vezes não consegue ser dependente de Deus. Sabe o que é você depender de um milagre de Deus para você comer um prato de comida? Uma pessoa chegava lá para você: toma aqui um real para você comprar um pão ou alguma coisa. Se você não tem, isso é depender de um milagre de Deus. Aproveite a necessidade, talvez que muitos estejam passando. Seja mais dependente de Deus. Ore mais, se consagre mais, busque mais. Talvez esse é um espinho na carne que você está passando, irmãos. Mas eu creio que se você for dependente de Deus, a graça de Deus vai bastar. Ele vai suprir as suas necessidades, e amanhã você vai estar contando vitórias, assim como estou contando hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Aproveite a necessidade para se aproximar mais de Deus.
que isso daí não vai durar para a vida toda não, Deus. Não vai durar para a vida toda não. Deus vai livrar. Deus vai entrar com providência, eu creio nisso. Perseguições. Quando sofremos por causa de Cristo. Nossa, quem que nunca sofreu por causa do amor de Cristo? Quem que já foi chamado de louco por ser crente? Quem nunca foi, levanta a mão, porque eu já fui tantas vezes, meu, que é coisa de louco. Quando nós sofremos perseguições, irmãos, o que fazer? Darmos ouvido? E eu não estou falando disso no trabalho, não. Estou falando disso daí, daquelas pessoas que você tem convívio em algumas horas do dia, algumas vezes da semana. Essas perseguições muitas vezes estão dentro de casa. É o teu pai, é a tua mãe, teu esposo, tua esposa não é convertida e chega. Pô, você está todo tempo na igreja, você não tem tempo para mim. Você está em casa, ele não está nem ali para você. Mas você não está lá, você faz uma falta, né? É tudo estratégia, mas o que você faz com isso? Você desiste ou você fica mais firme nas promessas do Senhor? Irmãos, as perseguições vêm para mostrar que Deus é conosco, que Deus nos livra dela. Que Deus, Ele pode nos livrar quando nós resistimos firmes a essas perseguições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, como cordeiros da sua promessa, nós também venceremos. Eu não digo no âmbito financeiro, não digo não, mas em todas as promessas que Deus tem para a minha vida, Deus tem para a tua vida, elas vão se cumprir. Porque nós somos cordeiros e participantes dessa graça. Então, irmãos, a perseguição é uma forma de você se fortalecer na presença de Deus, não de você ficar pensando, não ouvindo, é mesmo que a pessoa está falando, né? Vou lá na igreja, meu dinheiro, nada muda na minha vida. É lógico, no caso de mudar na tua vida, não vai depender do dinheiro, mas vai depender de como você se comporta diante de Deus. É isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Angústias. Quando nos vemos em apuros, qual é a nossa reação? Abandonamos os princípios de Deus? Estou angustiado, sofrendo perseguição. A angústia, normalmente, ela é o conjunto de todas essas outras coisas juntas. Necessidade, perseguição, injúria, tudo isso. E aí, o que fazer? Nada está acontecendo diferente na minha vida, nada muda. Vou pensar em desistir? O que eu penso em fazer? Bom, a única saída é aceitar o fato de que nós somos incapazes de sair dos problemas sozinhos. A angústia nos mostra que nós somos incapazes de realizar os nossos sonhos sozinhos. As angústias nos mostram que nós devemos dar graça de Deus para realizarmos qualquer coisa, para permanecermos firmes, para suprir as necessidades, para amar no meio da calúnia, da difamação, dos momentos da fraqueza. A angústia nos mostra que somente a graça de Deus é capaz de nos fortalecer e de mudar a nossa vida, de fazer nós escrevermos uma nova história. Somente a graça de Deus pode ser capaz de fazer nós escrevermos uma nova história. Por mais que por força humana você estuda, você se forma, você faça tantas coisas, o objetivo maior, que é ter felicidade plena, você não alcançará sem a graça de Deus. Nós não alcançaremos a felicidade plena se não for sobre a ótica da palavra de Deus. Somente essa palavra é capaz de nos mostrar como é que nós podemos ser felizes verdadeiramente. Somente através da graça de Deus. Este favor, Deus Ele quer derramar sobre mim, sobre a tua vida. O teu amigo, ele não vai suprir a tua necessidade, que a graça suprirá. O teu dinheiro não suprirá a sua necessidade, que a graça de Deus suprirá. A tua família não irá suprir essa necessidade, porque somente a graça de Deus nos basta. Eu quero convidar você a orar agora. Eu quero convidar você a se colocar de pé agora.
convidar você a fechar os seus olhos. Se desliga de tudo agora, irmão. Coloca a tua vida no altar de Cristo. Deixe a graça de Deus dirigir a sua vida. Você agora tem a oportunidade de pedir para Deus te ajudar a estar em sua casa para sempre. Substitua todos os seus bens pela graça de Deus. Substitua agora toda a sua fraqueza pela graça de Deus. Substitua agora todo ódio, todo desejo de vingança, toda coisa ruim que está dentro do teu coração pela graça de Deus. Peça para o Senhor nessa noite: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Pai, porque eu estou vivendo em uma dessas condições. Eu não estou tendo capacidade de amar, eu estou cega por dentro. Eu estou profundamente triste, pensando em desistir. Mas, Senhor, a tua graça hoje, a tua palavra nos diz que o que nos basta é a tua graça. Ah, Deus, não deixe, Pai, nós olharmos para trás. Não deixe, Senhor, nós enterrarmos os nossos dons, os nossos talentos, os nossos planos. Ei, eu quero dizer para você nessa noite: o teu líder não pode suprir a necessidade do ministério que Deus colocou na tua vida se não for a graça dele contigo. Não procure culpar o seu líder por coisas que você não faz. Não procure culpar pessoas porque você não tem alcançado certas coisas. Mas sempre ore a Deus, pergunte para Deus, procure entender de Deus o porquê isso está acontecendo. Talvez Deus vai te mostrar, irmãos, uma lista de coisas que nós precisamos lançar fora das nossas vidas. E eu vou falar para você, com toda a autoridade, com o poder do Espírito Santo de Deus, uma das coisas que nós temos que lançar fora, irmãos, é a preguiça. É a preguiça de estarmos na casa de Deus. É a preguiça de nós buscarmos a presença de Deus. É a preguiça de nós lermos. Porque muitas vezes, quando é um filme legal, bonito que nós estamos assistindo, nós não dormimos. Mas quando é para abrir a Bíblia e ler, nós lemos 3 versículos e caímos sobre ela no sono profundo. Ei! Graça é um favor não merecido. Nós não merecemos, mas Deus quer nos dar. Eu não mereço, você não merece, mas Deus hoje quer te encher da graça do Espírito Santo dele. Mas para isso devemos mudar o desejo do nosso coração. Quais são suas prioridades? Quais são suas prioridades no domingo? Quais são suas prioridades no trabalho que Deus tem colocado nessa igreja para você realizar? Ei, eu convido você a pedir uma coisa para Deus hoje: Senhor, me faça estar mais na tua graça. Senhor, me ensina a não ser mais um devoto, mas sim ser um seguidor do Senhor. Pai, me ensina a ter prazer na tua presença, na tua casa, na obra que o Senhor tem para a minha vida. Ensina, meu Pai, a enxergar novamente tudo isso, Senhor. Ensina-me, 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 Pai. Ensina-me a viver sobre a tua graça, Deus. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor, Cristo
passaram por essa enfermidade durante 3, 4 vezes.